Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Vamos ler juntos esse versículo? O que diz aí? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo que foi escrito para nos encorajar a viver pela fé. Os seus leitores originais eram judeus que haviam se tornado cristãos, mas por conta do sofrimento, das perseguições, eles estavam sendo tentados a retornar ao judaísmo. Se você observar aí no capítulo 10, versículo 39, diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aí ele entra com esse capítulo. Esse capítulo é muito simples. No versículo 1, ele conceitua o que é fé. Fé é certeza e fé é convicção. Certeza de coisas que se esperam, que vão acontecer. E convicção de fatos que não se veem. Depois de definir, de conceituar o que é fé, ele fala que essa fé, ela está fundamentada na palavra de Deus. Veja no versículo 3, o que ele diz? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então nós temos o conceito de fé, nós temos o fundamento da fé, e nós temos agora os exemplos de fé, porque fé não é teoria. Ele poderia gastar tempo aqui tentando fazer uma descrição, uma narrativa do que é fé. Mas ele diz não. Que ele vai então selecionar personagens bíblicos. E ele vai repetir aí, veja, no versículo 3, começa no versículo 2, pela fé, pela fé, pela fé. 21 vezes ele vai falar pela fé. E hoje eu escolhi, para a nossa meditação, a figura de Noé. E o que é que Noé nos ensina com a sua fé? Nós vimos ali, pela fé Noé, divinamente o quê? Instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Essa é a ideia-chave do texto. Então a nossa meditação nesta noite tem como tema ouvindo a instrução divina. Essa expressão aí, de coisas que não se viam, está lá em Gênesis, capítulo 6, de 6 a 9. A história de Noé está resumida nisso aí. E é muito interessante, porque uma forma de nós demonstrarmos a nossa fé em Deus é obedecendo às suas instruções, os seus avisos. Então, se a fé está no coração, na mente, a obediência está na vontade. O que eu faço evidencia o que eu creio.
E em cima desse versículo, eu quero tirar 4 lições para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Em primeiro lugar, Noé atendeu às instruções de Deus por temer a Deus. Diz o texto aí, o que é que diz? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo o quê? Temente a Deus. Então ele ouve o projeto de Deus, o plano de Deus. Deus vai fazer uma limpeza na terra. Aquela primeira geração de Adão até Noé vai ser destruída. Dá um pulinho lá para mim, por favor. Em Gênesis, capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Versículo 7 em diante, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Veja no versículo 13, por favor, o que é que ele diz? Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, e nelas farás compartimentos, calafatarás com betúnio por dentro e por fora. Veja bem, irmãos, eu e você, nós precisamos aprender que as instruções de Deus são para o nosso bem, são para a nossa felicidade. Quando Deus, Ele manda avisos para mim e para você, quando Deus nos dá a sua revelação escrita, Ele está fazendo isso para o nosso bem. Veja lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar. Então veja bem, quando Noé recebe essa comunicação, essa instrução de Deus, a primeira coisa que brota no coração dele é o temor. Temor. Eu acho isso muito interessante, porque o texto diz acontecimentos que ainda não se viam. Significa que o que Deus iria fazer era uma coisa inédita, nunca tinha acontecido. E o que é que significa aí? Não sei se na sua Bíblia está bem definido aí, mas na minha está aqui santo temor. Santo temor. É muito interessante porque essa expressão, ela aparece no grego, sendo temente a Deus. A expressão temente aí é santo temor, é um temor respeitoso, é um temor que reverencia, que respeita Deus. E aqui eu queria destacar, né, como é que esse santo temor se expressa na nossa vida e se expressou na vida de Noé. Primeiro, porque Deus é soberano. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Agindo Deus, quem é que pode impedir? Se Deus disse, se Deus revelou isso para ele, a primeira coisa que ele disse: não, o Senhor pode fazer. O Senhor é o Criador. Deus
é o juiz de toda a terra. Ele julgará todos os povos com equidade, todas as nações com justiça. Ele é o juiz de toda a terra. Abra a sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vamos ler juntos? Vamos lá, bem forte. Não vos... De Deus não se... Pois aquilo que o homem semear, isso também o quê? Ceifará. Nós não podemos brincar com Deus. O temor aqui é justamente esse respeito. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, versos 4 e 5. Lucas, capítulo 12, versos 4 e 5. Vamos ler juntos? Digo-vos, pois, amigos meus, não temais o que mata o corpo, e depois disso nada mais podem. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis o quê? Temer. Eu acho isso interessantíssimo, porque Deus comunica para ele. Gênesis 6,13, veja lá. Gênesis 6,13. Deus diz: eu vou destruir. O que Deus diz aí? Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda carne. Vou fazer perecer tudo. Vou fazer uma faxina na terra. Isso nunca tinha acontecido. Ele estava no deserto, com índices de chuva baixíssimos. Era deserto. E Deus disse: olha, vai fazer uma arca, e eu vou dar cabo. Eu, Deus, aquele que tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Então veja bem, aprenda uma verdade. Diante daquilo que Deus disser, nós temos que ter santo temor. Não é medo, é respeito, é reverência. Segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto: Noé atendeu às instruções de Deus por temer a Deus. Segundo, ele executou as instruções de Deus e construiu a arca. Veja no texto: sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Presta atenção, a arca não foi uma ideia de Moisés. A arca foi uma ideia de Deus. Deus diz qual era a madeira, Deus deu as medidas, Deus deu toda a instrução para fazer a arca. O que eu aprendo com isso, gente? Veja lá em Gênesis 6:22. Gênesis 6:22. Vamos ler juntos, bem forte? Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe... Tudo que Deus lhe ordenou vai ser feito desse jeito. Preste atenção, irmãos, isso é muito sério. Veja lá no capítulo 7, versículo 5 de Gênesis. Vai repetir isso. Vamos ler? O que é que diz? E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. O que eu aprendo aqui? Quais são as aplicações práticas que eu vejo aqui? Que Noé não discutiu com Deus.
Noé não questionou a Deus, Noé simplesmente o quê? Obedeceu. Porque tem crente hoje que se acha mais sabido do que Deus. Ele quer mudar as coisas. Ele quer mudar os conceitos, os valores. Tem gente que acha que aquilo que foi pecado no passado não é mais pecado hoje. Estão querendo até reescrever a Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Isaías, capítulo 5, versículo 20. O que é que diz lá? Isaías 5, 20. Vamos ler juntos? Vamos lá? Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem que fazem da escuridade luz, e da luz põe o amargo por doce, e o doce por... Veja bem, ai é uma maldição. Noé não discutiu com Deus. Noé não questionou Deus. Noé simplesmente o quê? Aparelhou a arca. Pela fé. Pela fé. Mas há uma terceira lição que eu vejo aqui, é que atender às instruções de Deus nos faz diferentes do mundo. Quando a gente obedece a Deus, é como se a gente vivesse numa contracultura, como se a gente vivesse na contramão dos valores do mundo. Veja que nós lemos lá em Gênesis que Noé achou graça aos olhos de Deus. E ele era um homem que andava com Deus, que temia Deus, era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Abra a sua Bíblia, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Quero chamar a sua atenção, porque entre a comunicação que Deus iria mandar o dilúvio, até chegar o dilúvio, Noé pregou durante 120 anos. Veja no texto aí. E não, vamos ler juntos? E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Ele foi preservado, ele é chamado de pregador da justiça. Eu fico imaginando aqui Noé ali comprando tábua e dizendo para o povo: o dilúvio vai vir. 120 anos pregando a mesma mensagem. O que está na Bíblia vai valer eternamente, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus o quê? Permanece para sempre. A palavra de Deus continua a palavra de Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque Noé pregou durante 120 anos, e ele pregou para o mundo inteiro da sua época. A construção da arca apontava para a justiça de Deus, para o juízo de Deus. E ele ficou ali 120 anos. Preste atenção, veja o que Jesus vai nos dizer, por favor. João 15, 18 e 19. O que diz? João 15, 18 e 19. Vamos ler juntos? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu.
Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos... Então presta atenção, está no pacote a questão do ódio do mundo. Por isso que o texto vai dizer aí que Noé condenou o mundo. O que significa isso? Significa que quando eu e você, nós obedecemos a palavra de Deus, nós vivemos pela fé, no temor a Deus, nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo. E a nossa mensagem, e a nossa vida, e o nosso testemunho, não é somente para a salvação, mas para a condenação. A construção da arca apontava para o juízo de Deus, para a justiça de Deus. Quando você faz o que é certo, você denuncia o erro. E isso, de uma certa forma, nos leva a sermos criticados, a sermos perseguidos, a sermos zombados, escarnecidos. Eu fico pensando, Noé, 120 anos, construindo uma arca no deserto, dizendo, olha, o mundo vai acabar, o juízo de Deus virá. E ninguém se converteu. Quarto e último lugar. Atender às instruções de Deus traz grandes benefícios. Veja no texto, por favor, veja no texto. Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Presta atenção. Primeiro, Noé salvou a si mesmo. Segundo, Noé salvou a sua família. Terceiro, Noé salvou a espécie humana, porque se Noé não tivesse feito a arca, você não estaria aqui hoje à noite. Porque Deus vai agora repovoar a terra através de Sem, Cão e Jafé. Então veja bem, quando eu e você, nós obedecemos a palavra de Deus, nós obedecemos aos avisos, às instruções divinas, nós temos benefícios nesta vida. Nós não temos prejuízo nenhum. Aliás, as coisas se complicam na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, é porque justamente nós não estamos o quê? Obedecendo às instruções divinas. Se Noé não tivesse construído a arca, onde é que nós estaríamos hoje? Ele obedeceu, porque a arca não era a ideia dele, era o projeto de Deus. Mas há um detalhe aqui. Noé tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Preste atenção que na Bíblia só tem dois tipos de justiça: a justiça que procede da lei, que lhe condena, e a justiça que procede de Deus, que nos salva. Quando diz que ele se tornou herdeiro da justiça, está dizendo que ele não foi somente salvo da água, do dilúvio, mas foi salvo também eternamente. Vou tentar explicar isso para você. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 9.
Noé não foi salvo pelas suas obras, ele foi salvo pela fé. A fé se tornou em obediência, em temor. E por causa disso, ele foi justificado, ele foi salvo. Lê comigo, por favor, vamos juntos, bem forte esse versículo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Romanos capítulo 1, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele porque nele, no evangelho, se revela a justiça de Deus, que procede da fé. O justo viverá pela fé. Noé não foi salvo pelas obras, mas as suas obras revelam a sua fé, o seu temor a Deus. Isaías 64, versículo 6. Lê para mim aí. Vamos ler juntos? O que diz? Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Essa expressão trapo da imundícia são absorventes femininos usados. Não serve para nada. Não vale nada. Essa é a ideia do texto, tá? Nós não temos justiça própria. E somente pela fé, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês acham que eu estou bravo? Tá bom. Graça sobre graça recebi. Eu queria concluir com 3 aplicações práticas. E eu quero que você saia daqui, hoje à noite, entendendo que eu e você, nós temos que atender os avisos de Deus. Nós temos que obedecer às instruções de Deus. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 26. O que diz aí? O que diz? Assim como foi nos dias de Noé, será também nós estamos caminhando para o futuro, mas o futuro aponta para o passado. A nossa sociedade hoje está vivendo como nos dias de Noé, com inteligência artificial, com cultura, com a história das civilizações, mas o homem continua pecador. E a gente fala de Jesus, e a gente fala que Jesus vai voltar, e a gente fala que vai existir o juízo final, e as pessoas zombam da gente. Nós somos um bonde de tonto como Noé, pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, num contexto que todo mundo está escarnecendo da palavra de Deus. Mas vamos imitar Noé. A época da segunda vinda de Cristo, futuro, será como nos dias de Noé. Segundo, a arca de Noé aponta para Jesus. Sabia disso?
Ele entrou na arca, ele, a sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Eles foram salvos porque eles estavam dentro da arca. E eles não foram salvos somente do dilúvio, eles foram salvos da condenação eterna, porque eles herdaram a justiça que vem da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fora da arca não havia salvação. Fora de Jesus não há salvação. Se você estiver em Cristo, você está salvo. Se você estiver fora de Cristo, você está perdido. E a condenação na segunda vinda de Cristo é uma condenação eterna, total e completa. Tudo vai passar, tudo será destruído, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Meu irmão, atenda hoje as instruções de Deus. Não despreze as Escrituras. Não despreze o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não despreze os princípios da palavra de Deus. Pela fé, nós vamos vencer. Volta para Gênesis, capítulo 6. Disse o Senhor, versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé o quê? Não é aquele rio não, tá? Porque tem gente que não leu português direito, quando soube do dilúvio ele achou graça. Não é isso não. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E porque ele achou graça na sua vida, eis a história de Noé. Ele era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. E esses contemporâneos dele, os piores possíveis. No meio desse contexto, ele andava com Deus. E ele obedeceu às instruções. E passou 120 anos da sua vida como pregador da justiça, dizendo: o mundo vai acabar. O juízo de Deus está próximo. E ninguém se converteu. Nós estamos vivendo um tempo decisivo. Somente as Escrituras. Nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Amém? Então seja como Noé. Atenda às instruções. Ele foi divinamente o quê? Instruído. E ele temeu. E ele aparelhou a arca. E ele foi abençoado. Ele, sua casa e nós que estamos aqui hoje. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar.